Bem-vindo ao Fidei Veritas. Hoje vamos falar sobre uma realidade que nos fere a alma, um grito silencioso que ecoa em lares, em bairros e muitas vezes, infelizmente, até mesmo em nossos próprios círculos. O abuso infantil no Brasil. É um tema pesado, eu sei, mas essencial para a nossa fé e para a nossa missão como igreja. Prepare-se para ser confrontado, mas também para encontrar esperança e direção na palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, os números são alarmantes e precisamos encará-los de frente. Mais de 750 crianças sofrem algum tipo de abuso infantil todos os dias no Brasil. Você ouviu bem? 750 crianças por dia. Isso, segundo dados do Disque 100, um serviço federal ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. E o mais preocupante, esse número, em vez de diminuir, continua em uma trajetória ascendente. Isso não é apenas uma estatística, é uma ferida aberta em nossa sociedade, uma mancha que clama aos céus por justiça e intervenção. E como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, não podemos ficar calados ou indiferentes diante de tamanho sofrimento. A palavra de Deus nos chama à ação, ao cuidado, à defesa dos mais vulneráveis. Uma delegada experiente, autora de um livro sobre o tema, expõe o perfil dos agressores e os sinais de abuso. E o que ela revela é doloroso, mas crucial para entendermos a dimensão desse mal. Na maioria esmagadora dos casos, o agressor não é um estranho. Ele é alguém da família, um vizinho, um amigo próximo, alguém em quem a criança confia. Isso pulveriza as teias da ideia de que o perigo está sempre lá fora, à espreita em becos escuros. Muitas vezes, o predador está dentro de casa, ou muito perto dela. Essa é uma traição da mais pura inocência, uma violação da confiança que destrói não apenas o corpo, mas a alma da criança. E aqui, a palavra de Deus ressoa com uma clareza cristalina. Jesus, nosso Senhor e Mestre, tinha um carinho especial pelas crianças. Ele disse em Mateus 19,14: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Que declaração poderosa! As crianças são um modelo para o reino. Mas Jesus também proferiu uma das advertências mais severas sobre o dano causado a uma criança. Em Mateus 18, no 6, ele declara: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Irmãos, essa é uma linguagem forte. Uma pedra de moinho. Isso mostra a seriedade com que Deus vê a proteção da inocência. O pecado contra uma criança é uma abominação aos olhos do Senhor. Então, qual é o nosso papel, como Igreja de Cristo, diante dessa realidade? A Igreja, em sua essência, é chamada a ser um refúgio, um lugar de segurança, de amor e de cura. Precisamos ser os primeiros a estender a mão, a proteger, a denunciar e a restaurar. E sim, precisamos reconhecer com humildade que, em alguns momentos e lugares, instituições religiosas falharam tristemente em proteger as crianças. E isso é um escândalo que envergonha o nome de Cristo. Mas isso não nos tira a responsabilidade. Pelo contrário, nos convoca a uma vigilância ainda maior, a uma purificação constante. Como podemos, na prática, ser essa luz e essa proteção? Primeiro, pela educação. Pais, líderes de ministérios infantis, educadores cristãos, precisamos aprender a identificar os sinais de abuso. Mudanças bruscas de comportamento, retraimento, medo inexplicável de certas pessoas ou lugares, dores físicas sem causa aparente. Tudo isso pode ser um alerta.
Não podemos fechar os olhos. Segundo, pela criação de ambientes seguros em nossas igrejas. Isso significa ter políticas claras de proteção, treinamentos para todos que trabalham com crianças e um sistema de prestação de contas que garanta que nenhum predador encontre abrigo em nosso meio. Não podemos permitir que o inimigo se utilize das nossas portas para destruir a vida dos nossos pequeninos. Terceiro, pela denúncia. Se você suspeita ou tem conhecimento de algum caso de abuso, não hesite. Ligue para o Disque 100. Procure as autoridades. Silenciar é compactuar com o mal. É dever do cristão defender o oprimido e buscar a justiça. Provérbios 31, 8, 9 nos exorta. Abra a sua boca em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Abra a sua boca e julgue com retidão. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quarto, pelo apoio às vítimas e suas famílias. A cura é um processo longo e doloroso, e a igreja deve ser um farol de amor e acolhimento, oferecendo suporte psicológico, espiritual e prático. Jesus veio para curar os quebrantados de coração, e nós somos seus instrumentos nessa missão. E por fim, pela oração incessante. A batalha contra o abuso infantil não é apenas social ou psicológica, é também uma batalha espiritual. O inimigo da nossa alma se deleita em destruir a inocência e a pureza. Precisamos orar pelas crianças, pelos pais, pelos agressores, sim, para que se arrependam e encontrem a justiça de Deus. E para que a igreja seja um baluarte inabalável contra todos o mal. Amados, a fé sem obras é morta. É tempo de nossa fé se manifestar em ações concretas de amor e proteção. Que cada um de nós, em sua esfera de influência, seja um guardião da infância, um defensor dos pequeninos, refletindo o coração de Deus que ama e protege seus filhos. Que o Espírito Santo nos capacite e nos guie nessa missão tão vital. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima. Deus abençoe.